Capítulo 161. Herdeiro. Isso deve ser o melhor que posso esperar com minha experiência atual. Noah pensou, analisando a respiração em seu mar de consciência. Vamos tentar forjar com isso. Outro osso de tigre do sol apareceu em sua mão. Noah cuidadosamente manipulou uma pequena parte do Briata em sua esfera mental e lentamente inseriu no osso. Imediatamente começou a rachar. O pedaço da besta mágica estava se opondo àquela substância estranha. No entanto, Noah controlou o Briate para forçar o Item a ficar parado, usando sua energia mental e Briate no Dantian para envolver o osso. Uma membrana preta apareceu ao redor do Item em sua mão. Esse foi um dos métodos de incubação descritos nos procedimentos de forjamento. Com a membrana ao redor, o osso não conseguiu quebrar para fora e foi forçado a se misturar com o Briate de Noah. Sua cor mudou, de um branco pálido com tons de vermelho, ficou mais escuro, ficando cinza com tons de roxo. Noah então o controlou para mudar de forma. Dentro da membrana de incubação, sua forma se transformou lentamente. Tornou-se mais fino e denso, e suas bordas foram se afiando pouco a pouco. No entanto, Noah perdeu o controle do Briate dentro do Item por um instante, causando uma reação em cadeia que desestabilizou o equilíbrio precário entre as duas substâncias diferentes. Porra! Noah rapidamente dissolveu a membrana e lançou o osso em um canto do porão. Antes que pudesse alcançar a parede, o osso explodiu, fazendo toda a sala tremer. Bem, o poder contido no Item definitivamente aumentou devido à pureza aprimorada de Briate que consegui refinar. No entanto, ainda não consigo forçá-lo junto com outros materiais. Não era apenas uma questão de elementos diferentes entre sua tinta e o material que ele estava usando, ainda faltava seu controle durante o processo. Foi semelhante a quando ele teve que imbuir com seu Briate o sangue da besta mágica para criar um companheiro de sangue, só que muito mais difícil e profundo. Afinal, ele estava mudando o desenho estrutural de um osso. Ele tinha que encontrar a maneira certa de fazer isso sem causar uma destruição irreversível do Item. O pior é que cada Item tem uma conformação diferente, então tem que ser tratado de maneira diferente. Minha experiência com os ossos dos tigres do sul não pode ser aplicada aos meus materiais futuros. Parece que para criar algo estável é preciso experimentar muito em cada um dos materiais que se quer usar. Materiais diferentes dariam origem a produtos diferentes, ainda que com a mesma vontade impressa no Briate utilizado na forja. Basicamente, só posso continuar tentando até criar algo adequado. Mais de um mês se passou desde aquele momento. Noah já estava no porão há 2 meses. O som de explosões não parava de vir dali e Ivor já havia se acostumado a isso. É quase noite, deve haver mais 2 explosões antes que ele comece a cultivar. Ivor pensou. Ele já morava junto com seu aluno há bastante tempo, havia memorizado completamente sua rotina. O tempo passou, mas não houve mais explosões no porão. MH? Ele desistiu por hoje. Ele não pode ser culpado, falsificar exige muito da mente. Porém, mais tempo passou e a noite chegou sem nenhum outro barulho vindo da sala subterrânea. Não me diga que ele está ferido. Ivor ficou preocupado e desceu as escadas apressadamente para verificar a situação de Noah. Quando ele chegou ao porão, porém, seus olhos se arregalaram de surpresa. Noah estava de pé e olhou com um sorriso radiante para um pedaço de osso escuro em sua mão. Tinha muitas rachaduras em sua superfície e parecia tão frágil que um simples movimento de Noah poderia quebrá-lo. No entanto, uma leve nitidez foi exalada por ele. Ivor imediatamente saltou em direção ao aluno, fixando os olhos no Item. Ele o inspecionou de vários ângulos, até o pegou com cuidado para controlar seu peso. Noah o observou parado em sua posição. Ele realmente não sabia como julgar o poder ou a qualidade do que havia criado, então estava esperando o julgamento de Ivor. Foi o primeiro Item que não explodiu, nem preciso dizer o quanto ele ficou animado em saber sobre seu poder real. Nada mal. Ivor quebrou o silêncio sem tirar os olhos do osso escuro. Você conseguiu criar algo no nível do estágio líquido. Parece que você melhorou no refinamento da respiração. Não atinge o ápice desse estágio devido ao elemento conflitante de seu material e sua falta de controle durante o forjamento. Noah ouviu atentamente sua explicação e acenou com a cabeça. Tudo o que ele havia dito era verdade. Também é altamente instável e frágil. Quebrará após um uso se você tiver sorte ou assim que for ligado com respiração se não tiver. Ele definitivamente vai quebrar logo então. Como sempre, Noah considerou a pior opção possível.
A maior parte desse resultado se deve ao seu mar de consciência de nível 2, caso contrário, seria quase impossível replicar o poder da respiração que você acumulou. Ivor devolveu o osso a Noah e se colocou atrás dele. Tente. Noah segurou o osso como se estivesse segurando os seus sabres habituais. Era retangular com ângulos suaves e apenas uma ponta ligeiramente pontiaguda. Ele sabia que havia falhado completamente em moldá-lo corretamente. Ele balançou levemente usando uma pequena quantidade de respiração no processo. O item imediatamente se quebrou e apenas poeira permaneceu na mão de Noah, mas, de sua ponta, uma pequena barra de vento foi liberada antes de ser reduzida em pedaços. A barra era escura, com leves tons vermelhos em sua cor. Ele atingiu a parede no final da sala e as inscrições nele piscaram levemente. O poder daquele golpe estava no estágio gasoso. Perdeu um pouco de energia quando quebrou. No entanto, um sucesso é um sucesso. Ivor disse, entregando um pequeno livro para Noah. Agora você é o último cultivador praticando o método de forja elemental. Como seu mestre, estou passando oficialmente todo o legado de nossa escola para você. Que suas criações destruam a terra e desafiem o céu. Capítulos 162 a 162. Espada. Noah pegou o livro e o inspecionou. Dentro, havia a descrição de todos os procedimentos pelos quais Ivor passou para criar sua faca. Criação de espada com o método de forja elemental. Assim que leu o título, porém, virou a cabeça para olhar para Ivor e sorriu sem jeito. Você não tem algo que descreva como forjar, sabres? Eu não gosto muito de espadas. Os olhos de Ivor se arregalaram e ele tomou um longo gole de sua jarra antes de bufar e repreender seu aluno. Quem se importa com o nome que você dá a alguma coisa? Se um pedaço de madeira pode cortar uma árvore, então é uma espada. Se você esticar seus dedos e usá-los para cortar um homem, então seus dedos são uma espada. Não demore em coisas inúteis. Lembre-se que é o núcleo do item que importa. Sua forma externa pode ser o que você quiser. Noah ainda não acreditava completamente nas palavras de Ivor. Então, você está dizendo que eu deveria apenas forjar uma espada com a forma de um sabre? Exatamente. Levei 2 anos para descobrir a composição perfeita desses materiais para criar minha faca. Claro, você não pode simplesmente copiá-la. Seu elemento é diferente, então você precisará de itens diferentes, mas minhas experiências definitivamente o ajudarão a evitar erros inúteis. Se ele diz isso, deve ser verdade. Noah podia confiar em Ivor, pois entendia que o único desejo do cultivador arruinado era ver seu método transmitido. Eu tenho mais corpos de bestas mágicas, mas nenhum deles é do elemento escuridão. Eu criei algo quase estável, mas mesmo que eu tivesse centenas desses itens, eles não seriam úteis para mim no meu nível atual. Eu deveria aumentar as apostas. Além disso, já se passaram 2 meses desde minha última missão, então é hora de reunir materiais. Ele tinha uma vaga ideia de qual deveria ser o material para sua primeira criação séria, mas preferiu esperar até que seu Dantian tivesse uma descoberta para tentar isso. Além disso, havia muitos testes envolvidos nesse plano. Ele não queria negligenciar seu treinamento por causa de seus experimentos. Ivor, estou saindo, preciso reunir materiais. Ivor abriu a boca para reclamar, mas foi silenciado por Noah jogando 1000 créditos em sua direção antes de sair de casa. Noah foi até o quadro no centro da área direita da academia e leu as várias missões afixadas nele. Ele estava procurando algo específico naquele momento, não queria uma missão de caça comum. Panteras do Paco Fenigt perturbando o meio ambiente no perímetro da floresta Arolhak na fronteira com o país de Nereri. Extermine o bando para obter 50 pontos de mérito, traga de volta os corpos para obter 100 pontos de mérito como bônus. Perfeito. Noah pegou a mesa do tabuleiro e se dirigiu para a saída da academia. As ruas da academia estavam quase vazias, todos os alunos estavam ocupados com sua especialização ou fora fazendo missão. No entanto, ainda havia alguém que usava seu tempo livre para melhorar sua rede social. Um desses alunos era Samuel Mulusi. Naquele momento, ele zombava de Noah em voz alta bem na frente da passagem para o lado de fora. Estou lhe dizendo, aquela partida foi completamente manipulada. Meu pobre amigo Manuel ainda está se recuperando de sua lesão. Você deve saber que ele estava muito perto de igualar Lord Daniel em sua taxa de crescimento, mas, devido a esse demônio imoral, todo o seu trabalho duro foi desperdiçado. Se não fosse por Lord Tadeus, não sei o que Vance poderia ter feito com ele. Um grupo de jovens estudantes
Escutava atentamente. Eram as novas turmas de alunos que haviam chegado no último ano e eram em sua maioria de famílias importantes. Era natural que se dedicassem a esse tipo de atividades recreativas. Posso confirmar as palavras do Sr. Samuel. Eu estava na plateia olhando para a luta deles. Esse Vance certamente trapaceou, caso contrário, teria sido impossível para ele sobreviver ao último ataque de Manuel. Além disso, você quer saber a coisa mais deplorável que Vance fez? Ele pegou a mansão de Manuel, o símbolo do aluno mais forte da academia, e se isolou dentro dela por 2 meses inteiros. Se isso não é comportamento de charlatão, então não sei qual é. Os jovens estudantes mostraram expressão de nojo enquanto continuavam em suas histórias. Mas não se preocupe. Eu, Samuel Mulos, vou desafiá-lo, publicamente quando ele parar de se esconder. Que porra eles estão fazendo lá? Noé pensou. Seu ouvido melhorou muito desde que ele se tornou um mago de nível 2. Ele ouviu toda a conversa enquanto se aproximava da saída. Porque eles ainda usam essa área para vagar por aí. Eles estão com medo de que eu possa ouvi-los do meu alojamento. Sua casa atual ficava diretamente no lado oposto de onde os alunos estavam agrupados. Ele não pôde deixar de encontrar algumas conexões entre as duas coisas. Eu realmente não me importo com a minha reputação, mas devo detê-los antes que encontre uma horda de estudantes furiosos à minha porta. Quebrar todos os seus membros seria muito problemático. Noah caminhou lentamente em direção ao grupo de Samuel cercado por sua aura fria de sempre. Era impossível não notá-lo, sua presença era avassaladora, a menos que ele a reprimisse com força. No entanto, o que ele precisava naquele momento era exatamente isso, mostrar a imensa diferença entre ele e os outros alunos. Quando os alunos se viraram para olhar para ele, ficaram ligeiramente hipnotizados por sua figura. Ele era de estatura mediana, mas seu corpo era esguio e harmonioso. A delicadeza de seus traços era realçada por sua pele branca e limpa e seus olhos brilhavam à luz do dia devido ao poder de sua esfera mental. As garotas do grupo abaixaram a cabeça, envergonhadas demais para continuar olhando para seu olhar penetrante. Vê-Vance. Vê você saiu do seu alojamento. Samuel gaguejou ao vê-lo e os novos alunos mostraram olhares confusos. Eles não conseguiam igualar sua aparência pura e fria, com a que haviam imaginado devido às histórias de Samuel. Eu nunca pensei que você ainda estaria por aí, tentando manchar minha reputação. Eu acreditava que o que aconteceu com seus amigos era o suficiente como uma lição. Samuel lembrou-se do péssimo estado em que os alunos que tentaram emboscá-lo retornaram e imediatamente entraram em pânico. E isso é um mal-entendido. Eu nunca ousaria ter. Suas palavras foram interrompidas por Noah pulando diretamente sobre ele, agarrando sua cabeça e batendo-a no chão. Capítulo 163 a 163. Panteras. Não é que Samuel não tivesse técnicas ou feitiços para evitar o ataque, mas o efeito surpresa combinado com o medo que ele sentia devido à presença de Noah o deixou indefeso por um momento. E esse momento foi exatamente o que Noah explorou. A cabeça do nobre cavou o terreno e um leve traço de sangue saiu dele. Noah levantou a cabeça de Samuel de seu cabelo e esperou por sua reação. Por que você fez isso? Quem diabos você? Sua frase foi interrompida desde que Noah esmagou a cabeça no chão. Ele ergueu novamente e esperou. É melhor você se cuidar. Noah o jogou de volta no poço e o puxou para fora. Espere. Me desculpe. Eu nunca mais vou falar pelas suas costas. O rosto de Samuel estava coberto de sangue e terreno com algum traço de lágrimas em seus olhos. Noah soltou o cabelo e sorriu para ele, dando tapinhas leves em seu ombro. Isso foi tão difícil. Da próxima vez que eu pegar você fazendo algo assim, terei prazer em testar a que profundidade o chão se torna mais duro do que sua cabeça. Samuel estremeceu ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que Noah não estava exagerando. Isso não vai acontecer de novo, eu juro. Noah acenou com a cabeça para ele e se levantou, voltando a olhar para outro aluno que se juntou a Samuel em suas histórias. Eu não sabia que os juniores podiam tirar sarro dos mais velhos. Noah caminhou lentamente em direção a outro jovem, seu olhar nunca o deixando enquanto a distância entre eles diminuía. O aluno tremeu, ficou petrificado devido à pressão de Noah focada nele. Ele nem percebeu que Noah já havia passado por ele enquanto sussurrava baixinho em seu ouvido. Cuidado com quem você chama de charlatão, um dia as regras da academia podem não te proteger. Ao dizer isso, ele saiu pela saída e entrou na floresta de Arolhaque. A atmosfera do grupo mudou muito devido à breve aparição de Noah.
O jovem que favoreceu Samuel caiu no chão, incapaz de parar seu tremor. Samuel levantou-se e saiu da área sem nem se despedir dos outros amigos. Tinha perdido a cara naquele dia. Os outros alunos do sexo masculino estavam de cabeça baixa, não ousavam levantá-los com medo de que Noah os notasse. As meninas, ao contrário, tinham uma expressão sonhadora, como se estivessem cativadas pelo que havia acontecido. Enquanto isso, Noah corria em alta velocidade em direção à área em que as panteras haviam sido vistas, sem se importar com a situação que havia criado. Suas asas se abriram e ele subiu no ar para ganhar velocidade. Ele não fazia isso apenas porque chegaria mais rápido ao seu destino, mas também como uma forma de treinamento. A sua técnica de voo era boa, mas havia muitos aspectos onde podia melhorar, por isso preferia aproveitar todos os momentos livres para treinar. Demorou alguns dias para chegar à fronteira com o continente Nereri. Ele poderia ter chegado antes, mas preferiu fazer vários exercícios de voo ao longo do caminho, sem esquecer, é claro, o cronograma habitual de treinamento. Ele chegou à fronteira durante a tarde e calmamente esperou em um dos galhos das árvores a noite chegar. As panteras noturnas saíam de seus esconderijos apenas durante a noite, como o nome sugeria. Eles eram bestas rápidas com a capacidade de se tornar momentaneamente imateriais. Não era exatamente a besta mais forte para escolher ao criar outro companheiro de sangue, mas o que despertou o interesse de Noah foram as partes do corpo. Devido à sua capacidade inata de entrar em um estado etéreo, seus ossos e pele eram altamente adaptáveis a vários tratamentos. Eles eram o material perfeito para as necessidades de Noah no momento. Bom, feras das trevas não são tão comuns nesse ambiente, sempre posso trocá-lo por um mais forte depois. À medida que a noite chegava, a fauna mudava e as feras noturnas saíam de suas tocas. Noah esperou até encontrar o que procurava. Cerca de 30 panteras negras de 3 metros de altura saíram lentamente do terreno. E pensar que eles realmente dormem no chão durante o dia, existem certas peculiaridades neste mundo. As panteras da noite usavam as horas do dia para dormir, mas nunca escolhiam um ponto fixo para criar uma toca. Elas se voltavam diretamente em sua forma imaterial e emergiam no terreno. A drenagem de sangue deve ser suficiente. Também quero ver se consigo aprender mais sobre o processo de fortalecimento. Ele havia treinado seus novos feitiços, então tinha certeza de seu poder real. Sua energia mental foi gasta e ambas as mãos se transformaram em garras demoníacas. Suas asas se abriram durante a noite e ele saltou de seu galho para voar sobre a matilha. As panteras estavam se movendo rapidamente, procurando por alguma presa. Eles não sabiam que estavam sendo caçados. Apenas 2 rank 3 de pico, eles realmente parecem fracos embora. Noah balançou a cabeça internamente e mergulhou na mochila. Suas 2 garras prenderam uma pantera cada e imediatamente drenaram o sangue de seus corpos. Noah sentiu uma onda de calor saindo de suas mãos e se acumulando em suas costas, logo abaixo de seus pontos de acupuntura. As outras panteras finalmente notaram o intruso e se lançaram sobre ele, mas Noah simplesmente voou para trás no ar para evitar o ataque. Ele mergulhou novamente assim que encontrou uma abertura em sua formação, mas, quando estava prestes a esfaquear sua garra na besta, ela se tornou etérea e seu braço não atingiu nada além do ar. Eu preciso pegá-los de surpresa ou gastar seu respiro. Noah voou novamente e mergulhou em outra parte do bando. Dessa vez, porém, uma pequena nuvem negra se formou sobre as cabeças de 2 deles, bloqueando momentaneamente sua visão. Cego. Como as panteras não podiam ver quando o ataque chegaria, Noah poderia facilmente acabar com elas. A batalha continuou por alguns minutos com Noah gastando quase nenhum fôlego ou energia mental. Em algum momento, quando restavam apenas 5 espécimes, o líder do bando rugiu para fazê-los recuar. Olhando para as panteras fugindo, Noah sentiu incompreensão. Então, é verdade que demora muito para eles afundarem no chão, não é algo imediato. Chamas negras o cobriram e, quando ele saiu delas, ele estava bem na frente das criaturas que escapavam. Capítulos 164 a 164. Experiência no final. Todo o bando foi derrotado. Noah usou o feitiço de drenagem de sangue para matar todos os animais, exceto o mais forte. Ele precisava de seu sangue para o feitiço de inscrição do corpo. Ele então foi procurar uma caverna vazia e calmamente fez os preparativos para a criação de seu novo companheiro de sangue. Eu tenho corpos de 30 bestas mágicas do elemento escuridão. Eles devem ser mais do que suficientes para 2 meses de teste.
Ele pensou enquanto observava o sangue da pantera da noite se acumulando lentamente em um balde vazio. Enquanto ele olhava para o sangue, porém, uma ideia surgiu em sua mente. E se eu usar o respiro no meu mar de consciência ao invés do meu dantian para encher o sangue da pantera? Teoricamente, o Breath deveria ser usado para evitar qualquer rejeição da tatuagem. No entanto, que mudanças haveria se ele usasse aquele que ele pessoalmente refinou? Noah estava curioso, então ele decidiu tentar. Não havia necessidade de treinar o desenho da criatura, já que sua esfera mental de nível 2 havia memorizado perfeitamente a aparência da pantera. Noah simplesmente fez alguns esboços para ter certeza de sua capacidade. Não tenho tempo de absorver mais Breath ou os ingredientes para o feitiço iriam para o lixo. Vou usar o líquido que já guardei. Ele tinha um pouco de fôlego em seu mar de consciência que já estava refinado, então ele decidiu usá-lo. O coração da pantera já havia sido apreendido por ele então, como o balde estava cheio, ele imediatamente começou a encher o sangue da criatura com seu fôlego. Algumas horas se passaram e a respiração em sua esfera mental foi completamente gasta para encher o balde de sangue. O processo demorou ainda menos do que da última vez, mesmo que o estágio da respiração fosse o mesmo. Isso já é uma melhoria. Atingi os padrões da técnica tão rápido. Provavelmente é devido à minha vontade dentro do Breath. Ele já estava satisfeito com os resultados obtidos, ao aplicar parte dos processos do forjamento elemental na criação do companheiro. Ele levou-se cuidadosamente com um pouco de água em seu anel espacial e então começou a desenhar a figura da pantera em seu corpo. Seu sabre cortava linhas precisas em sua pele, deixando marcas negras devido ao sangue refinado da fera. Quando o desenho foi concluído, Noah comeu o coração da criatura em 2 mordidas. Ele então se concentrou em seu mar de consciência. A figura etérea de uma pantera noturna apareceu sobre o mar. Ele saltou em direção às paredes da esfera, mas, assim que a figura de Noah abriu os olhos, sentiu uma força bloqueando todos os seus movimentos. As runas Kezier não emitiam nenhum zumbido. Noah estava simplesmente usando a fraca conexão que sentia vindo da figura da besta para mantê-la parada. Interessante. Parece que parte da minha energia mental foi fundida no núcleo da pantera desde que usei minha respiração pessoal para criá-la. A parte de domesticar tornou-se muito mais fácil. A figura de Noé aproximou-se da pantera e mergulhou no mar. Em alguns segundos, a imagem da pantera apareceu ao lado da de Exu e as raízes do feitiço da forma demoníaca se enredaram em torno dela. Tão fácil! Noah exclamou em sua mente enquanto abria seus olhos materiais. Isso é incrível. Mesmo que eu não tivesse dificuldade em domar uma besta de nível 3, isso não se aplica estritamente a bestas mágicas de níveis mais altos. Eu me pergunto se eu poderia fazer um companheiro de sangue com uma besta de nível 4 com meu nível atual. Ele pensou por um tempo antes de julgar essa ideia fora. Mesmo se eu encontrasse o sangue e o núcleo de uma fera de nível 4 e usasse esse método para criar o desenho, não acredito que poderia domá-lo em meu mar de consciência. Afinal, eles alcançaram as fileiras heróicas, sua vontade não pode ser tão fraca. Eu deveria esperar até ser capaz de matar um. Ele se concentrou e uma pantera apareceu na frente dele. Tinha o mesmo tamanho da besta original, mas havia uma leve nitidez exalada por ela. Ele testou seu poder por um tempo antes de assentir com satisfação. Sua capacidade de se tornar etéreo é bastante útil e parece que seu poder de ataque aumentou um pouco. É devido à minha vontade dentro do Breath usado. Se for esse o caso, acabei de fundir um método de inscrição em um feitiço. Noah ponderou um pouco antes de encontrar sua resposta. O feitiço de inscrição do corpo já é uma forma simplificada de inscrição. Como a forja elemental é um método de inscrição, era óbvio que eu poderia misturar esses dois poderes. Eu nunca devo usar novamente o respiro do céu e da terra para criar um companheiro de sangue. Seria melhor se eu refinar o respiro especificamente para cada companheiro que eu quero criar. Sua habilidade ainda não lhe permitia muita flexibilidade na vontade que dava ao fôlego, mas isso não significava que seria sempre assim. Eu deveria ter dado meu significado de velocidade ou algo de acordo com suas habilidades inatas. Bem, ele tem o poder de uma fera de nível 3 de pico de qualquer maneira. Então não posso dizer que o desperdicei. A pressão adicional em sua esfera mental também não era muito, então ele considerou o experimento um sucesso. Eu deveria voltar para o meu alojamento agora. Preciso começar a forjar com o sólido Breath e também devo me concentrar mais no meu dantian. Sinto que estou chegando ao limite.
Ele estava prestes a chamar de volta a pantera quando se lembrou de algo. Certo, seu nome deveria ser Shadow devido à sua habilidade. Ele pensou, dando tapinhas na cabeça do companheiro e absorvendo-a de volta em seu corpo. Ao retornar à academia, ele visitou o prédio da administração para recuperar os pontos de mérito de sua missão. Ele manteve os corpos das feiras, é claro. No entanto, quando ele chegou ao seu alojamento, ele se deparou com uma cena estranha. Cerca de 20 alunas esperavam calmamente em frente à porta de entrada. Ao perceberem sua presença, eles se viraram e exclamaram alegremente. O Príncipe das Trevas voltou. Capítulo 165 a 165. Famosos, que porra é essa? As meninas tinham um sorriso animado quando olhavam para ele. Uma delas reuniu coragem e deu um passo em direção a ele. Lord Vance, você gostaria de me acompanhar em uma viagem para a Floresta Aroliac? Estou disposto a dar todo o meu mérito. Ela não conseguiu terminar a frase porque Noah interrompeu com uma resposta fria. Não. O silêncio envolveu a área. Noah passou indiferentemente pela garota e se moveu no meio da multidão para chegar à sua habitação. No entanto, ele não pôde deixar de ouvir os sussurros das garotas enquanto caminhava por elas. Você viu como ele é legal. É o completo oposto de Lord Daniel. Sim, mas Daniel estava inalcançável para nós. Lord Vance não se importa com status nobre. Eu quero tanto que ele me repreenda, mas não consigo nem encará-lo. Sinto vontade de desmaiar toda vez que olho em seus olhos. Essas garotas são loucas. Noah pensou enquanto destrancava a porta de sua casa. Príncipe das Trevas. Você se importaria se eu entrasse e lhe servisse um pouco de chá? Minha família é famosa. Noah não esperou que a garota terminasse seu discurso e fechou a porta atrás de si. Sua irritação aumentou ao ouvir as garotas gritando novamente de excitação e comentando sobre sua última rejeição. Vocês jovens têm tanta sorte de poder saborear esses momentos. Ivor olhou para ele com um sorriso complacente e assentiu com orgulho. Meu discípulo tirou tudo de seu mestre. Seu charme é irresistível para essas garotas ingênuas. Velho, se você não parar, eu vou te jogar lá fora com eles. Ivor empalideceu e calou a boca enquanto se virava para sair da sala. Espere, eu quero que você veja uma coisa. Noah parou e tirou um diário de seu anel espacial. Era o diário de Urias, aquele que descrevia o feitiço de inscrição do corpo. Eu apliquei as teorias por trás do método de forja elemental neste feitiço. Posso ter sua opinião sobre isso? O interesse de Ivor foi imediatamente despertado. Não apenas foi a primeira vez que Noah pediu explicitamente sua ajuda, mas também se interessou pelos experimentos de seu aluno. Ivor sentou-se em um sofá e começou a ler o diário com interesse. Enquanto isso, Noah se sentou em um canto da sala e se concentrou na energia acumulada por seu feitiço de drenagem de sangue. Ele manipulou essa energia para perto de seu Dantian de acordo com a técnica do corpo Yin. Seu Dantian refinou a energia e redirecionou parte dela para seus ossos. Terminado o processo, ele analisou seu corpo para entender seus avanços. A respiração absorvida dessa maneira equivale a menos de 1 hora de meditação real. O feitiço realmente não serve para fortalecer meu corpo. Ele ficou bastante desapontado com os resultados, mas esperava muito. Se realmente houvesse um feitiço que pudesse usar bestas mágicas para aumentar a classificação do corpo de um cultivador, as bestas mágicas já estariam extintas. Isso é realmente interessante. Ivor terminou de ler o diário e o devolveu a Noah. O que você acha? Ivor ponderou um pouco antes de dar sua opinião honesta. Definitivamente se assemelha a um método de inscrição, mas é usado como um feitiço com requisitos pesados para ser ativado. Posso ver o companheiro que você criou? Shadow saiu do corpo de Noah e Ivor o inspecionou com interesse. Que mudanças você notou? Refinamento mais rápido de seu sangue, mais fácil de domar no mar da consciência, e parte da minha vontade permaneceu no companheiro. Ivor assentiu ouvindo as palavras de Noah antes de se virar para seu aluno. Eu acho que há muito espaço para melhorias. Uma vez que você se torne mais habilidoso em inserir sua vontade no respiro, você deve ser capaz de fortalecer suas habilidades inatas. Ele teve o mesmo pensamento. Você já tentou forjar seu centro de poder? Os olhos de Noah se arregalaram ouvindo as palavras de Ivor. Eu devo. Ivor assentiu, voltando seu olhar para a pantera. Se você pode obter esses resultados apenas refinando seu sangue, o que aconteceria se você refinar diretamente seu núcleo?
Você deve obter resultados mais evidentes. Isso faz sentido. No entanto, acho que ainda não tenho a capacidade de lidar com o centro de poder de uma fera. Devo voltar para a forja. Noah levantou-se e retirou Shadow. Naquele momento, porém, uma batida forte soou na porta de entrada. Não me diga que ainda são aquelas garotas. Noah foi abrir a porta e ficou surpreso ao encontrar June olhando para ele com as sobrancelhas franzidas. Você pode colocar uma coleira nessas garotas antes que eu acabe matando elas. Noah moveu seu olhar para trás dela e encontrou a mesma multidão de garotas olhando para ele em silêncio. Ele então percebeu que estava sem camisa devido à exposição de Shadow a Ivor. Droga, entre antes que eu faça isso. Ele arrastou June para dentro de seu alojamento e fechou a porta apressadamente. Ele não foi rápido o suficiente e um grito excitado alcançou seus ouvidos. Quando você ficou tão famoso? June perguntou depois de se sentar em um dos sofás. Como? Vou saber, não é que eu goste da situação. O que aconteceu com você? June nunca tinha ido ao seu alojamento antes, o que deixou Noah curioso. June bufou e desviou o olhar dele. Aparentemente, como somos sparrings há mais de 2 anos, eles pensaram que estávamos em um relacionamento. Uma vez que souberam disso, eles me assediaram sem parar, não importava o quanto eu negasse. Eu até perguntei ao mestre para obter conselhos, mas ela apenas disse que era normal que um aluno mais forte tivesse seguidores. Noah suspirou e massageou as têmporas. Ele realmente não se importava com a multidão na frente de sua porta, mas não achava que as pessoas que ele conhecia estariam envolvidas. Ele suspirou novamente antes de encontrar uma solução. Você pode pegar o primeiro andar. Os Cronger geralmente dormem no térreo enquanto eu estou sempre no porão. Só não me perturbe durante o meu treinamento. Ele então se virou para as escadas que levavam ao subsolo. Espere, o que você quer dizer com isso? Noah encolheu os ombros enquanto respondia a ela. Eu realmente não posso expulsá-los e eles não se preocupam em incomodar você. Então, você pode simplesmente morar aqui. Capítulo 166 a 166. Runa laranja. Mas eles ficarão ainda mais confusos sobre nosso relacionamento assim. June reclamou, levantando-se de seu assento. Você prefere passar por seu assédio todos os dias? June foi silenciada pela réplica de Noah. De qualquer forma, é apenas temporário. Assim que eu sair da academia, as coisas devem se acalmar. Espera, você vai sair logo? Ivor apareceu de uma das salas adjacentes e gritou para Noah em confusão. June também apareceu, surpresa com sua declaração e esperou atentamente por sua resposta. Noah encolheu os ombros. Não podemos ficar aqui muito mais tempo, já é nosso 3º ano. Em vez de ficar aqui o ano inteiro, é melhor fazer uma profissão na cidade real e estabilizar nossa posição. Noah já estava pensando em seu trabalho na guilda dos caçadores. Ele precisava constantemente de materiais para seus experimentos. Com o método de forjamento e a posição de caçador poderia fornecer-lhe uma variedade maior de recursos. Além disso, havia um problema com seu poder. Ele estava atraindo muita atenção para si mesmo, queria afrouxar o controle que os Royals tinham sobre ele dentro da academia. Também estou perdendo de vista minha situação. A academia é um lugar tranquilo, mas o mundo real não. Aqui sinto que estou sempre de mãos atadas, só acumulo problemas sem resolver nenhum deles. Todos os problemas que ele teve com os seguidores de Daniel poderiam ser resolvidos simplesmente matando os alunos. No entanto, isso foi proibido devido ao seu status de estudante, e todos aqueles nobres jovens foram deixados vivos abrigando ódio contra ele. Assim que eu me tornar um cultivador de nível 2, irei embora. De qualquer forma, as faculdades da academia não podem me oferecer muito mais nesse nível. Lugares como o domínio Supur perderam sua eficácia em cultivadores mais fortes. Afinal, se eles realmente pudessem ser úteis em cada nível, os cultivadores nos níveis divinos seriam uma visão comum. June abaixou a cabeça pensativa. As palavras de Noah faziam sentido. Eles tinham que garantir uma posição para garantir que sua jornada como cultivador não parasse por falta de recursos. Além disso, deixar a academia não significava que eles perderiam o acesso ao inventário. Seu status de aluno seria removido, mas eles ainda poderiam entrar em contato com os Royals para fazer transações. Era preciso dizer, porém, que a situação dela era mais complexa que a de Noah. Ele tinha que cuidar apenas de si mesmo, enquanto June tinha uma família cheia de expectativas atrás dela. Acho que não vou ficar muito tempo na cidade de Elbas.
Não sou muito bom em nada, exceto em lutar, e não posso ser um guarda real ou vou negligenciar minha família. Talvez, com a ajuda de meu mestre, eu pode garantir um relacionamento amigável com a dinastia real e nomear minha família em uma das áreas próximas à capital, mas isso é o máximo que posso fazer. Noah entendeu o significado de suas palavras. Ela não podia cultivar livremente como ele. Todo nobre herdeiro que conseguisse se matricular na academia teria que arcar com enormes expectativas. Eles se tornariam os pilares sobre os quais construiriam o futuro de suas famílias. A maioria deles almejaria o cargo de patriarca. No entanto, aos olhos de Noah, essas coisas eram inúteis. Ele não se importava com seu status, ele queria apenas se tornar forte. Então, você vai parar de tentar me superar? Eu realmente não consigo imaginar você como uma pessoa calma gerenciando a família Balor. Noah zombou dela levemente. June bufou e voltou à sua natureza selvagem de sempre. Você vai ver. Vou aumentar o status da minha família para o grande e pegar todos os recursos para mim. Com certeza vou bater em você então. Isso significa que você desistiu de me bater enquanto ainda somos estudantes. Cale-se. June gritou e subiu as escadas para o primeiro andar. O som de portas batendo claramente ressoou de lá. Noah balançou a cabeça e se virou para Ivor. Temos um novo colega de quarto. Ivor suspirou e sentou-se no chão, bebendo lentamente seu vinho. Noah se moveu, em direção ao porão, mas uma sensação estranha emergindo em seu braço direito o fez parar. Ele verificou a área e notou que uma runa laranja fraca estava se movendo lentamente em direção ao seu torso por baixo de sua pele. O que você está fazendo? Ivor viu seu comportamento estranho e perguntou com uma voz curiosa. Não é nada. Noah não explicou e foi apressadamente para o porão. Quando ele chegou lá, ele inspecionou cuidadosamente a runa que se movia lentamente com olhos frios. É porque eu meio que confio em June? Ele já havia pensado em dar a herança de Centric para June. Ela era honesta e tinha um caráter direto, parecia bastante amigável com ele também. Ele também tinha certeza de que conseguiria ser sempre mais forte do que ela. No entanto, ele nunca pensou que teria que decidir tão cedo, ele não tinha nem 18 anos, afinal. Vou esperar mais um pouco, depois decido. June é certamente a melhor candidata, mas eu gostaria de ter mais garantias em relação ao nosso relacionamento futuro. A runa ainda estava em seu braço. De acordo com seu acordo com Eccentric Thunder, ele precisava chegar a Sildantian para que o acordo fosse quebrado, o que significava que ele ainda tinha tempo para analisar cuidadosamente a situação. Ele colocou esses pensamentos no fundo de sua mente e começou a se concentrar no método de forjamento elemental. Ele tinha o material necessário para seus experimentos, faltava apenas o respiro para realizar a inscrição. Dentro de Sildantian, um pequeno fragmento de seu sólido Breat se destacou dos cristais negros acumulados e se moveu por seu corpo. Quando alcançou a cabeça de Noah, sua figura etérea dentro de seu mar de consciência estendeu as mãos para fora de sua esfera mental e agarrou o pequeno fragmento. O sólido Breat entrou com sucesso em sua esfera e começou a lutar loucamente. No entanto, Noah já estava acostumado às lutas do fôlego. A energia mental imediatamente atacou o fragmento, afastando dele a vontade do céu e da terra. Em poucos minutos, o Breat estava inofensivo, pronto para ser refinado. A pressão do sólido respiração é bastante forte, mas posso suportá-la. O único problema é essa maldita dor de cabeça. Claro, armazenar respiração sólida em sua esfera mental fez com que sua dor de cabeça voltasse. Capítulo 167 a 167. Rivais Noah levou um dia inteiro para atingir o limite do que sua esfera mental poderia suportar. No final, uma grande pedra negra de Breat formou-se sobre o mar. Noah sentiu que sua cabeça estava prestes a rachar. A pressão daquele Breat juntamente com os dois companheiros de sangue estava estressando sua mente sem fim. No entanto, tomar o respiro diretamente de Sildantian aumentou muito a velocidade com que ele o acumulou. Agora, refinamento. Noah se concentrou, suportou a dor e forçou seu estado mental a se lembrar da imagem do sabre voando indiscutivelmente no céu. Quando sentiu que estava pronto, mergulhou o Breat no mar. Demorou muito tempo para refiná-lo. O Breat ficou no mar por 4 dias inteiros antes de sair de uma forma diferente. Parecia novamente a lâmina de um sabre, mas sua cor tinha mais tons de azul do que da última vez. A dor de cabeça atrapalhou meu estado mental, não deveria me forçar tanto da próxima vez.
Noah julgou e se preparou para começar sua forja. Ele primeiro comia e descansava. Tinha que ficar completamente quieto durante esses dias para atingir o melhor refinamento possível. Enquanto ele restaurava suas energias, a perna de uma pantera da noite apareceu em suas mãos. Noah cuidadosamente arrancou a carne da perna até que apenas o osso da besta ficasse em suas mãos. Um pedaço da respiração em seu mar de consciência se desprendeu da forma de sabre e lentamente entrou no osso. Noah imediatamente criou uma membrana de incubação para conter o processo. O osso parecia aceitar o Breat. Não havia a mesma rejeição dos ossos dos tigres do sol. As duas substâncias começaram a se fundir e Noah as manipulou para transformar suas formas. O osso ficou mais escuro e denso. Sua ponta lentamente se transformou em uma cabeça pontiaguda e afiada. Em seguida, surgiu uma rachadura no corpo da peça que provocou uma reação em cadeia por todo o osso. Falha. Noah jogou o item em suas mãos em direção a um canto do porão onde ele explodiu. O poder da explosão, porém, foi muito mais forte do que quando ele usou o líquido Breat na forja e as inscrições piscaram sem fim para conter os tremores da sala. Que porra está acontecendo? June apareceu no topo da escada que levava à sala subterrânea e se surpreendeu com a aparição de Noah. Ele tinha cabelos desgrenhados, olhos vermelhos e uma carranca profunda. Você está bem? June perguntou com uma voz preocupada. Só exagerei um pouco. Por que você veio aqui? Noah respondeu. Ele estava tão concentrado na forja que quase havia esquecido que June estava morando com ele. Bem, a explosão? Além disso, eu queria perguntar se você estava disposto a retomar nosso sparring. Sinto que minha técnica está ficando enferrujada. Não é uma má ideia. Treino solitário tem seus limites afinal. Claro, apenas me dê algumas semanas. Estou no meio de algo e prefiro ficar sozinho por esse tempo. June assentiu e voltou para o andar superior. Eu deveria reduzir o tempo gasto na forja também. Estou negligenciando meu treinamento. Noah verificou a runa em seu braço. Durante esses dias havia ultrapassado seu cotovelo e estava se movendo em direção a seu ombro. Está ficando mais rápido. Eu deveria passar mais tempo com ela para ter certeza de que ela não será uma inimiga no futuro. Enquanto pensava nisso, ele parou seus experimentos e descansou. Ele retomou um ritmo normal de treinamento, tentando criar apenas um item inscrito todos os dias. Dessa forma, ele poderia reduzir lentamente a pressão em sua esfera mental sem interromper o crescimento de seus outros centros de poder. Não houve melhorias explícitas em seus forjamentos, embora ele sentisse que estava melhorando a cada tentativa. Sempre aparecia um novo problema que fazia suas criações explodirem. Mesmo sem a rejeição elementar, ainda não consigo criar algo estável. E qual é o problema com o meu Dantian? Eu já deveria ter alcançado o limite da primeira fila, mas sempre parece haver mais espaço. Ele havia desacelerado seu cultivo para se concentrar no método de inscrição, mas isso não significava que ele havia relaxado. Ele sentiu que estava perto de atingir o pico da primeira classificação, mas esse tempo parecia nunca chegar. Bem, eu não estou com pressa de sair de qualquer maneira. Ele decidiu que era hora de sua luta com June. Noah foi ao primeiro andar e encontrou June cultivando calmamente em um dos quartos. Seu cabelo prateado estava em todo o rosto e ela parecia ter suado muito desde que suas roupas estavam molhadas e grudadas em sua pele. Sua forma tonificada estava claramente exposta pelo estado de sua roupa. Ela deve ter acabado de treinar. Eu vou dormir. Noah se virou para sair, mas então sentiu algo com sua energia mental. Sua mão disparou e segurou firmemente uma lança que apontava para sua cabeça. Como você pode nunca ser surpreendido? June ficou com uma expressão desapontada na outra extremidade da arma. Ela o atacou assim que ele se virou. Como você pode pensar em nada além de lutar comigo? Você está claramente exausto e ainda tentou se esgueirar para mim. Noah balançou a cabeça, mas seu aperto permaneceu firme na lança, bloqueando em sua posição. Um caçador ataca quando sua presa está mais fraca. Eu sou uma fera aos seus olhos. June então soltou uma pequena risada e retraiu sua arma. Noah não baixou a guarda. Você está certo, estou muito cansado, acho que terminei por hoje. Ela se sentou no chão e apoiou as costas na parede da sala. Noah encarou por um tempo perdido em seus pensamentos. O que? June não gostou de seu olhar constante e ficou irritada. Diga. Que tipo de relacionamento nós temos? Somos amigos. Noah quebrou o silêncio e fez essa pergunta.
June bufou e respondeu em voz alta. Que amigos? Somos rivais. Capítulo 168 a 168. Família Balor, um rival deve pelo menos me vencer em alguma coisa. Cale a boca. Você veio aqui para zombar de mim? Noah riu um pouco. Tinha que admitir que se divertia conversando com ela. No entanto, no momento seguinte, seus olhos ficaram frios. Digamos que você consiga me derrotar. O que você vai fazer? Me matar? A atmosfera mudou imediatamente na sala. June entendeu que Noah estava falando sério. Por que você pergunta? Eu tenho minhas próprias razões. O silêncio caiu entre eles. Demorou um pouco para June finalmente falar. Não, provavelmente vou procurar alguém mais forte. Não tenho motivos para te matar. Se você os tivesse. Silêncio novamente, mas dessa vez demorou menos para Noah receber uma resposta. Eu não sei, ok? O que você poderia fazer para me fazer querer te matar? Por que você está tão sério sobre isso? Ela estava visivelmente irritada com as perguntas de Noah, então ele decidiu relaxar. Seu olhar voltou a ser indiferente e ele suspirou alto. O que eu poderia esperar como resposta? Fui um pouco insistente. Ele coçou a cabeça olhando para June e depois suspirou novamente. Sinto muito, isso foi muito repentino. Ele então foi para o andar de baixo para encontrar Ivor e pegou um de seus potes de seu estoque. Ao voltar para o quarto de June, ele bateu levemente na porta e mostrou o vinho para ela. Você quer uma bebida? O vinho de Ivor deve ser muito bom. Ela sentiu, levemente, e Noah entrou na sala e sentou no chão bem na frente dela. Então, ele pegou 2 copos simples de seu anel espacial e despejou o conteúdo da jarra neles. O aroma do vinho espalhou-se no ar, era claramente um vinho forte. June não perdeu tempo com cerimônias e começou a beber de seu copo. Noah não demorou a imitá-la. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apreciando lentamente o sabor da bebida de Ivor. Foi forte, mas teve um efeito entorpecente imediato em sua esfera mental. Até mesmo a dor de cabeça de Noah diminuiu bastante. Por que você perguntou essas coisas? Você espera que eu vá te caçar no futuro? June quebrou o silêncio sem tirar os olhos do vidro. É bom estar preparado para todas as situações. Tenho problemas de confiança. Noah deu uma resposta vaga. Você sempre diz a verdade? Suas palavras fizeram com que um pequeno sorriso aparecesse em seu rosto. Você quer outra mentira? June balançou a cabeça e olhou para Lu na sua frente. Eles lutaram tanto um contra o outro, mas ela nunca conseguiu entender nada de sua verdadeira natureza. Sua imagem parecia estar constantemente envolta em névoa. Tal gênio aparecendo do nada e tomando o lugar do aluno mais forte. Sua aptidão era do elemento escuridão, algo que poderia criar uma onda de choque em toda a academia, mas ninguém parecia saber disso. Ele também não tinha laços nobres, todos os seus recursos e resultados vinham de seu trabalho árduo. Você está fugindo? Ela não pôde deixar de perguntar. Era o palpite que fazia mais sentido em sua mente. Noah não respondeu, limitou-se a beber de seu copo. Você é um criminoso em busca de liberdade. Noah balançou a cabeça. Que liberdade você poderia ter com o nosso poder? Você conhece a herança real. É seguro assumir que a realeza tentará apertar sua coleira sobre nós. Então, é sobre isso. Você só quer mais poder? Noah levantou a cabeça também e devolveu o olhar. Você não é o mesmo. Eu sei que sua infância não deve ter sido fácil, mas só isso não é suficiente para dar origem ao seu vício em batalhas. June baixou os olhos enquanto revisava as memórias de sua vida na mansão de sua família. Você me viu preso na ilusão, certo? Bem, foi difícil, mas não da maneira que você pensa. Ela tomou um longo gole antes de continuar sua história. Como você sabe, a família Balor é uma família nobre de pequeno porte, em declínio para ser mais preciso. Meu avô uma vez me disse que nossos ancestrais trocaram toda a sua riqueza para obter acesso a um terreno de herança. Sua sorte não foi boa, a herança só tinha feitiços e técnicas relacionadas ao elemento trovão e nenhuma delas tinha essa aptidão. O conteúdo da herança era bom, mas eles eram inúteis em suas mãos. No entanto, eles não podiam vender esse legado porque suas perdas superariam seus ganhos. Quem poderia comprá-lo eram famílias nobres de tamanho médio ou superior, então minha família não poderia definir o preço de venda. No final, eles decidiram esperar que um herdeiro do elemento trovão aparecesse. Mal sabiam eles que a espera duraria 100 anos. Eles foram realmente azarados.
Uma vez que meu elemento foi confirmado, eu me tornei a última esperança de minha família, e eles recorreram a todos os tipos de treinamento duro para melhorar minha força o máximo que podiam. Parei de ser chicoteado todas as noites somente depois que consegui me tornar um mago. Sabe, meu pai costumava ser gentil quando eu era pequeno. Após a descoberta do meu elemento, ele começou a me jogar no meio de bandos de feras mágicas para aumentar a velocidade do meu crescimento. No começo, pensei que era um castigo por algo que fiz, mas depois entendi. Mas não os culpo, eles tiveram que esperar tanto, suas expectativas tiveram que ser atendidas. Não é de admirar que ela seja assim. Noah pensou, enchendo o copo de June que havia sido esvaziado durante sua história. O que você faria se estivesse no meu lugar? June honestamente perguntou olhando para ele. Pegue o que eles me deram, vá embora e nunca mais volte. Minha vida não pode ser sobre realizar os sonhos de outras pessoas. Ao ouvir essas palavras, June riu. Sim. Eu também queria isso por um tempo. Mas então fui aceito na academia e descobri tantas pessoas fortes vindo de muitas famílias poderosas. Em comparação, sou apenas um fracote solitário. Então decidi usar minha família para ficar ainda mais forte. Serei o herdeiro que tanto esperaram e eles serão o meio para realizar meus sonhos. Capítulo 169 a 169. Bico, ela tem razão. Um dos maiores entraves na jornada de cultivo era a falta de recursos. Com uma família nobre como apoio e um relacionamento amigável com a realeza, ela teria acesso a técnicas e itens úteis. Em comparação, Noé teve que cobrir todas as despesas com sua própria riqueza. Só, de pensar no número de materiais que ele precisava para experimentar o método de forja elemental, pode-se imaginar a riqueza necessária para treinar um mestre de inscrição. Porém, se tivesse o apoio de uma família, poderia simplesmente se concentrar nos experimentos sem a necessidade de acumular materiais. Bem, eu não posso fazer nada sobre isso. Eu também tenho que me segurar constantemente por medo de ser descoberto. Eles continuaram a beber mais, trocando algumas piadas de vez em quando antes de encerrar o dia. Noah voltou para o porão imerso em pensamentos. A runa de Cêntrico estava se aproximando de seu Dantian, então ele teve que tomar uma decisão logo. Ela viu como aqueles que a amavam mudaram de comportamento de repente, então ela começou a confiar apenas em sua força. Ela não é má nem ingrata, pode até me dar uma parte da herança para se sentir menos em dívida comigo. Noah estava analisando a personalidade de June para ter certeza de seu futuro relacionamento. Sua pergunta mais premente era: ela vai se virar contra mim assim que eu der a ela esse poder? A única resposta que encontrou foi: provavelmente não. No entanto, esse provavelmente foi o que o impediu de dar a ela imediatamente. Mas não tenho candidato melhor. O único outro jovem do elemento trovão que conheço é Manuel e não acho que possamos nos tornar amigos. No final, ele jogou esses pensamentos no fundo de sua mente e foi descansar. Ele realmente não se importava em dar herança para June, mas ainda tinha algum tempo para conhecê-la melhor. Os dias passaram lentamente na academia. Noah limitou-se a uma tentativa de forjar a cada dia e reduziu enormemente a quantidade de fôlego absorvida em sua esfera mental quando teve que reenchê-la. Isso permitiu que ele continuasse em seu treinamento habitual sem incorrer em uma forte dor de cabeça. A terceira runa Kezer, seus dois companheiros de sangue e o Briat impulsionaram o crescimento de sua esfera mental a uma velocidade inacreditável. Noah podia sentir que a pressão interna estava diminuindo continuamente. O corpo Yin continuou a nutrir seu corpo, empurrando-o lentamente em direção ao pico da terceira fileira. A técnica de cultivo do vórtice escuro ampliou seu Dantian ao seu limite. Noah sentiu que não demoraria muito para ele atingir o pico do primeiro nível. Seu tempo livre era passado com June. Eles brigavam 2 vezes por semana e conversavam, nos outros dias. Eles falavam sobre seus sonhos, seus projetos futuros, o que gostavam e não gostavam. Seu relacionamento tornou-se muito mais profundo em comparação com quando eram apenas sparrings. Noah começou a apreciar o tempo que passava com ela. Eles tinham uma natureza semelhante em primeiro lugar e, como ela era bastante direta, ele podia relaxar e desfrutar de suas conversas. Eles até cumpriram sua missão bimestral juntos, dividindo seus ganhos igualmente com Noah reabastecendo seu estoque de corpos de bestas das atrevas. Ficou claro para ela que Noah escondia a maior parte de suas informações pessoais, mas ela se acostumou com isso e parou de se incomodar com isso. Ela entendeu que a situação dele era complicada e que ele não mentiria se não fosse importante para ele.
Noah era frio e indiferente, não desperdiçaria esforços inventando mentiras só por diversão. O primeiro sucesso chegou após o 4º mês de permanência no novo alojamento. Noah estava no porão, olhando excitado para um item de aparência estranha em suas mãos. Era originalmente o bico de uma coruja da lua, uma besta mágica do tipo pássaro que ele e June caçaram em sua última missão. Como material, seu elemento era a escuridão, então era perfeito para os experimentos de Noah. Era pequeno e fino, com apenas cerca de 20 centímetros de comprimento, mas uma nítida nitidez exalava dele. Parece estável. Não havia rachaduras em seu corpo e parecia bastante resistente. Essa foi sua primeira criação estável. O único problema era sua forma. Devido ao seu comprimento, deveria ser usado como faca de arremesso, mas sua ponta era curva. Noah não conseguiu dobrá-la durante o forjamento. Ivor. Noé chamou seu mestre. Quando se tratava de inscrições, seu julgamento era muito mais preciso do que o de Noé. Ivor chegou depois de alguns minutos e mostrou uma expressão de surpresa ao ver o item nas mãos de Noah. Ele cuidadosamente o pegou e o inspecionou por um tempo. Ele acenava repetidamente toda vez que mudava o ângulo de observação. Isso não é muito utilizável, mas é de fato um item inscrito. No final, ele deu seu julgamento. Seu poder não conseguiu atingir o nível mais alto do primeiro nível, mas não é devido ao seu breat, era o material original que faltava. Além disso, você claramente estragou quando era hora de mudá-lo. É muito curto para ser considerada uma espada pequena, muito curva para ser lançada com sucesso, mas você finalmente conseguiu criar algo estável. Noah acenou com a cabeça para sua explicação. As conclusões a que ele havia chegado eram as mesmas que as dele. Então, como posso melhorar? Noé perguntou. Familiarize-se primeiro com o processo. Continue com este material até conseguir mudá-lo como deseja. Depois será a hora de encontrar materiais melhores e misturá-los para encontrar uma boa composição. Usei 4 materiais diferentes em várias quantidades para criar minha faca e todos eles eram bestas mágicas de nível 4 que atendiam às minhas necessidades. Tanto planejamento para apenas um item. Eu me pergunto qual é o valor dos corpos das feras de nível 4. Ele vendeu uma besta de nível 3 uma vez, mas só conseguiu ganhar 2 créditos com isso. No entanto, isso ocorreu porque seu corpo foi arruinado depois que Noah passou pelos requisitos do feitiço de inscrição do corpo. O que eu faço com isso então? Noah apontou para o bico de coruja inscrito. Apenas venda. Se não pode ser útil para você, não há sentido em mantê-lo. Capítulo 170-170. Agulha da lua para criar um item inscrito com o método de forja elemental. Havia muitos obstáculos a serem superados. O cultivador teve que suportar a absorção do respiro com seu mar de consciência que representava um grande risco para aquele centro de poder. Então, ele teve que definir sua vontade em um significado específico e imbuir o respiro com isso, caso contrário, não haveria efeito associado ao produto acabado. Depois disso, chegou a hora da escolha dos materiais. O composto tinha que ser algo que não entrasse em conflito com o elemento do cultivador e que pudesse sustentar a atividade para a qual foi criado. Por exemplo, você não poderia usar um material duro para criar um chicote, simplesmente entraria em conflito com a finalidade do item. Ao mesmo tempo, você também não poderia usar algo muito mácio. Um chicote forjado dessa forma simplesmente falharia em infligir qualquer dano quando empunhado. O último obstáculo era sua forma. O item tinha que ser moldado de acordo com seu uso futuro. Você poderia forjar uma espada, mas, se não conseguisse moldá-la com bordas afiadas, ela não poderia ser usada corretamente. No caso de Noah, com sua última criação, os 3 primeiros requisitos foram atendidos. Sua esfera mental poderia armazenar o fôlego. Ele conseguiu imprimi-lo com uma vontade forte e o material usado coincidiu com seu elemento. No entanto, simplesmente o bico de uma coruja da lua não podia suportar muitos impactos e sua forma o tornava inutilizável como arma de arremesso. Não posso vendê-lo diretamente ou o mundo será informado de que estou treinando para ser um mestre de inscrições. Vou guardá-lo por enquanto talvez vendê-lo em outro lugar. Ele não tinha falta de dinheiro, manter aquele item não era um fardo. Vou me concentrar mais em moldá-lo corretamente. Apenas um desses itens não pode durar muito na batalha, mas, se eu fizer muitos deles, eles podem ser úteis. Ivor assentiu. Sim, uma vez que o formulário esteja em seu lugar, sua criação só faltará aos componentes adequados.
Não se preocupe, leva muito tempo para encontrar a mistura certa para suas necessidades específicas. Seu progresso até agora já está acima da média. Mais dias se passaram. Noah se concentrou na forma de item e melhorou lentamente no processo. Primeiro, ele conseguiu deixar os bicos ainda mais finos para aumentar sua durabilidade. Então, ele os forçou a se curvar. Quando 2 semanas se passaram, ele olhou para 3 agulhas grossas, colocadas à sua frente. Já é o 3º dia que não consigo melhorar a qualidade deste item. Provavelmente é o limite do complexo. Noah pegou uma das agulhas e injetou Breat nela antes de jogá-la na parede. As inscrições se iluminaram e piscaram, mas ainda não conseguiram bloquear completamente a agulha. Ele ficou preso na parede por menos de 1/10 de seu corpo antes de ser parado pela robustez do porão. Noé ficou surpreso. De um modo geral, os alunos da academia eram todos cultivadores de nível 1. Fazia sentido que as inscrições daquela sala fossem sintonizadas para bloquear esse nível de poder. Um de seus sabres apareceu em sua mão e ele cortou o ar. Uma rajada de vento atravessou a sala e bateu na parede ao lado de onde estava a agulha, fazendo as inscrições piscarem, novamente. Noah se levantou e se aproximou da área do impacto. Seu ataque deixou apenas uma leve marca na parede, mas não houve nenhum dano. No entanto, a agulha conseguiu criar um pequeno buraco nela, o que significava que sua capacidade de perfuração superou o ataque normal de Noah. Pensar que este pequeno item poderia conter tanto poder. Não está nem no auge do 1º escalão, mas é capaz de furar as defesas do porão. A forja elemental é incrível. Noah tirou o item da parede e o inspecionou cuidadosamente. Pequenas rachaduras apareceram em seu corpo. Parecia que só poderia ser usado outra vez. Então, é um item inscrito de 2 usos. O material não pode sustentar o poder injetado nele. Não sei se será útil para mim, mas seu valor deve ser maior do que minhas criações anteriores. Ainda tinha uns 5 bicos sem uso. Se não contasse a agulha que acabara de usar, poderia forjar o jogo de 7 agulhas para vender. 7 agulhas significam 14 ataques com o poder do palco sólido. Não sei se um cultivador com um Dantian fraco pode usar todo o seu poder, mas não deve haver muita diferença. Ah, certo. Eu deveria pedir a opinião de Ivor. Ele foi apressadamente para o andar térreo e pediu a Ivor que o seguisse até o porão. Ele então mostrou a agulha que havia testado. Ivor ficou cativado por sua visão e começou a inspecioná-lo com interesse. Você pode usá-lo? Ivor levantou a cabeça para fazer esse pedido. Noah assentiu e pegou o item de suas mãos para jogá-lo na parede. Aconteceu a mesma coisa de antes. A agulha perfurou levemente a superfície da parede. No entanto, por ser seu 2º uso, suas rachaduras se expandiram, acabando por causar sua quebra em vários pedaços. Ivor não se importou e foi inspecionar o buraquinho que havia sido feito. Você conseguiu alcançar o nível alto. Bom trabalho. Ele estava feliz por seu discípulo ter conseguido criar algo digno de ser chamado de arma inscrita. Noah encolheu os ombros. Ele estava orgulhoso de sua criação, mas como não aumentava sua proeza de batalha, ele não se importava muito com isso. Afinal, era apenas o resultado de seus experimentos, não algo que precisava ser adicionado ao seu arsenal. Você entende que agora é oficialmente um mestre de inscrição? Você pode estar no começo, mas concluiu com sucesso sua primeira inscrição estável. Noah foi silenciado, ele realmente não considerou esse detalhe. Como não aumentou seu poder, você não pensou muito nisso, estou certo. Ivor o repreendeu enquanto balançava a cabeça. Dê-lhe um nome, pelo menos. Noah pensou um pouco antes de encontrar um nome simples. Agulha da Lua.